Gente, deixa eu apresentar pra vocês nossos convidados super especiais. Tem um aqui que eu já conheço faz um tempo. E assim, mudou demais, né? Pelo amor de Deus. Tá mais gata, eu né? acho que eu que tô atrasada. Eu falei pra ela que eu queria o nome da dermatologista dela. Maravilhosa e inteligente. Nós estamos aqui com a equipe, gente, maravilhosa de uma empresa chamada Nós. O que é essa empresa chamada Nós? Qual que é diferencial? Núcleo de Operações e Sonhos. É o diferencial da empresa. Olha o nome. Núcleo de Operações de Sonhos. Vocês sabem o que é, gente? Você sabe, Silvinha? Eu sei. Que você quer contar ou você quer deixar pra eles contarem? Eu quero contar que são três sócios, né? Que vão englobar aí pra construir o projeto da sua casa, o seu sonho ou uma empresa, né? E agora eu vou deixar o Olívia se apresentar, o Vitor e o Guilherme, falar um pouquinho deles. Bom dia, Olívia! Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal que tá em casa ouvindo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, nós somos a Nós, né? 3 sócios, 3 profissionais que se reuniram na intenção de resolver o problema na vida das pessoas, né? Eu sou designer de interiores, o Vitor é engenheiro, o Guilherme é arquiteto. E a gente entendeu que juntos a gente consegue muito mais pelos nossos clientes, né? A gente consegue entregar desde um projeto mais assertivo, né? Cada um de nós são especialistas na sua área, mas até mesmo um acompanhamento até a execução. O que a gente entende hoje, assim, que é muito mais tranquilo para a realização de uma obra, né? A gente consegue resultados muito melhores com menos dor de cabeça. Na verdade, a Nós, ela tá aí pra realizar nosso sonho, né? Porque eu falo que casa é o sonho de qualquer um, não é mesmo? Isso. Guilherme, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado. Que bom que vocês estão aqui. Tá, obrigado. Prazer é nosso, viu? Prazer é nosso estar aqui mesmo. Da outra vez eu não estava, eu falei, Pois agora é. eu tenho que estar presente, Olha mesmo aí. operada. Guilherme, fala pra mim aqui. A Olívia falou pra gente aqui, é uma empresa de arquitetura, design e engenharia, tudo numa só. Isso, aham. E dessa formação, ela se ramifica para outras, né? O intuito nosso é resolver a vida do cliente, né? A gente falava agora há pouco, é nos bastidores, né? Sim. A gente falava que todo mundo quer uma coisa mais prática. Nada muito demorada, complexa. Não que a obra seja uma coisa simplificada, mas a gente trabalha para que ela seja mais simplificada. Pelo menos quando chegar a mim, que sou cliente. Então, exatamente. Aham. Porque obra é problema, né? Não vai ser a sua, não vai ser a sua, não vai ser a nós minha. somos leigos, que não vai né? ter problema. Toda obra tem. Onde começa. Exatamente. Agora, o intuito nosso é realmente pegar esse problema, fazer um baita de um bolo de brigadeiro. Nossa. E depois festejar. É isso, esse é o intuito. E o cliente festeja mesmo, né? Porque Então. a hora que ele chega ali, ele chega com a... Eu não sei se vocês já perceberam, pelo menos no meu caso foi assim. Ele chega com ideia mirabolante, não é Às vezes, assim? acontece. Não acontece? De vez em quando, você mas floreia, sempre. não é? Ai, que eu quero isso, que eu quero aquilo, que eu quero aquilo. E aí, você não tem noção se aquilo ali vai dar certo ou vai adequar até no terreno que você escolheu ou não. Vocês fazem isso também, quando o cliente ainda não tem o terreno e ele tem a ideia, vocês ajudam nessa escolha também do lugar? É bem comum. É bem comum, às vezes, o cliente primeiro falar com a gente, né, pra comprar o terreno. Porque aí a gente olha o terreno, vê se é o ideal para o que ele precisa, se é o realmente palpável, até financeiramente, por investimentos, a gente falando, né? E a escolha do terreno, imagina você. Eu preciso ter certeza de que que aquela compra daquele terreno vai me atender. Então eu levo algumas condicionantes. Algumas condicionantes técnicas, mas, por exemplo, numa prática bem simplificada. Vou olhar o terreno, eu preciso saber se os meus quartos, eles estarão distribuídos numa forma que a ventilação e a iluminação natural dos quartos, eles estejam bem dispostos. Então, na prática, a orientação leste para os quartos é excelente. Então, ele vai pegar o sol da manhã, vai pegar aquela brisa da manhã, ventilar, tirar aqueles gases produzidos durante a noite. Então, ele vai ficar uma coisa agradável. Não é indicado que, por exemplo, você pegue um terreno no qual os quartos eles vão ficar pro oeste, que é aquele sol gritante.
final de Que tarde, incomoda a quente, gente, né? que não dá certo. Gasta não dá mais certo. energia. Exatamente. Né? O consumo vai lá em cima. Vocês também Enfim. auxiliam ali, Guilherme, por exemplo, se o cliente te mostra um terreno num local que tem muito movimento Sim. e que vai prejudicar até para chegar em casa, alguma coisa assim. Sim. Ou até mostrar para eles que, por exemplo, um terreno próximo ao shopping que pode valorizar e tudo. Essa é um dos planos também que a gente produz dentro do escritório. Que é o estudo de viabilidade. Seja ele para implantação de um bem residencial, porque entendam vocês que a casa também faz parte do patrimônio da pessoa. Sim. Então ela tem valor de mercado. É né? verdade. Logo, você percebendo isso, a gente identifica se aquela localização do terreno, realmente pelo fluxo do trânsito, pela pista de rolamento, ela é interessante para ele chegar em casa, ou se ela é mais interessante para fazer alguma coisa comercial. Aham. Né? E Com certeza. a gente faz esse acompanhamento também não só para terrenos, né? Hoje mesmo eu vou acompanhar uma médica e ela está escolhendo o consultório onde ela vai atender. Então a gente exatamente. ajuda a olhar também essa questão da localização. Eu tenho uma especialização em design de varejo, então ele engloba não só a estética dos interiores, Sim. mas também é como você mencionou. Se aquele estabelecimento está inserido num lugar que é interessante, né? A gente já fez isso para joalheria, para loja de roupas, para médicos. Então a gente faz esse acompanhamento para ver se a gente vai conseguir um layout adequado para o cliente, mas também se ela está inserida no meio adequado. Então a gente acompanha também nessa parte do design gráfico, né? Terceirizado, obviamente. Mas é como se a gente criasse uma identidade visual para o cliente que vai desde o seu espaço físico, a forma como ele vai atender, até ali se sua logomarca está condizendo com aquele estilo que a gente está se direcionando, né? Então é um trabalho muito abrangente mesmo nesse sentido. É bacana, né? Que quando ela fala de design de interior, eu achei que era mais interior mesmo. Ela tá falando até de logomarca, né? É interessante que ela não parou no design de interior, né? então. Que ela não se atentou. Só aquele ambiente interno ali, só o bonitinho, né? Tem mais, né? Sim. Eu vou falar um pouquinho com o Vitor agora e a gente vai entrar no intervalo. E aí eu quero esmiuçar um pouco mais a nós, porque eu achei muito interessante. Como ela tá aí para realizar nossos sonhos, e eu tô fazendo uma casa e eu sei que, assim, o sonho da gente é vê-la pronta, né? Sempre. É você entrar lá dentro, é você receber amigos, né? mesmo. É seus filhos estarem bem ali dentro. E eu sei que cada ambiente, Guilherme, tem uma particularidade pra gente. Demais. Não é verdade? Com certeza. E aí você entra ali, assim, até o Guilherme também vai falar. Chega ali, eu quero um quarto, às vezes de 50 metros. Meu marido chega lá que é um de 200. Não é mesmo, Como é que faz, Vitor? né? Tem umas particularidades aí, não tem? Exatamente. A gente sempre acaba passando por essa situação no escritório, né? Ter que mediar ali. Aham. Porque muitas vezes a esposa ela vai sempre preferir o sonho dela, né? Aquilo que é Isso. mais lindo. E aí, assim, nosso escritório consegue dar muitas asas, né? Essa imaginação, essa criação feminina, vamos dizer assim, né? Sim. Enquanto o homem muitas vezes tá pensando assim, pera lá, mas essa pintura aqui vai ficar cara. É, o bolso. Eu ia falar isso, é verdade. Então, assim, a gente tenta otimizar tudo isso, né? Claro que com a criação e a excelência que a gente produz, tudo para que a personalidade das pessoas estejam inseridas em cada ambiente, Aham. a gente também tem que se atentar que toda obra tem um custo, né? É verdade. E esse custo tem que estar dentro daquilo que o cliente está disposto a investir para que o patrimônio dele continue valorizando cada vez Não mais. adianta viajar na maionese, né? Exatamente. Isso, mas Exatamente. eu acho... Nossa, eu fico querendo conversar, mas eu Então, tenho que entrar eu tô- no bloco. Peraí, gente. Galera, nós estamos aqui com a equipe da NOS. O que é a NOS? Núcleo de Operações de Sonhos. O que é um núcleo de operações de sonhos? Gente, é um escritório de arquitetura, design, que está prontinho para te atender aí. Design e obras, né? Que a gente tem que falar assim. Por que é diferente o NOS, gente? Porque o NOS, ele é completo. Você chega lá, Silvinha, aí você quer fazer a reforma da sua casa. Eu, por exemplo, quero fazer a minha casa. Você chega lá, você fala a sua ideia e eles vão desde a criação até a execução da sua obra. Sabe o que você faz? Pega a chave Desde até pronta. da compra do terreno. Tanto que a gente vive num corre-corre hoje, que você não tem tempo de parar pra Você nada. vai lá dar uma olhadinha só por curiosidade. Só por curiosidade. E aí você entra no Instagram aí, gente, Nós Oficial.
Não é isso? Isso. aí. Você vai entrar em Nós Oficial, você vai ver que esses projetos maravilhosos. São minha cara. Tem umas coisas aqui mais clássicas que eu amei. É bem a cara da minha colega ali, viu? Adorei. Mas assim, pra gente falar um pouco, tá o Guilherme, o Vitor e a Olivia aqui, que vai contar um pouco pra gente desse diferencial. Um dos diferencial, Olivia, é esse, né? É a projeção e a entrega do projeto pronto, com a chavinha na minha mão. Isso. Né? Desde o início ali da planta até a execução. Seria isso? Seria isso. E você entende que se fosse um único profissional para fazer isso, alguma etapa ia ficar mal feita? Você concorda É comigo? porque se eu contrato um, depois eu mudo, vou pra outro, ele não vai saber, né? Aquela linha, não é mesmo? Isso é um ponto, porque quando a obra é feita por equipes distintas, a tendência de uma pessoa ficar jogando a responsabilidade para cima da verdade. outra, ela existe e é muito latente. Então, assim, é comum isso. Como é a nossa equipe que executa e realiza tudo, é uma parceria muito grande. Então, a gente abraça a causa, né? E não, às vezes nem às vezes não é nem de má fé que o erro acontece. É que as informações não cruzadas, elas causam isso. De um escritório para outro, de um profissional para outro. E o processo, às vezes, não fica bem encaixado. Porque existe profissionais muito bons que fazem também esse tipo de trabalho, só que pega outro profissional que não está engajado na mesma linha de raciocínio e acaba dando essas dificuldades que a Olivia mencionou. É verdade. E obra, gente, é uma coisa muito complexa. Eu tô para ver algo mais complexo, que tem mais detalhes, né, para serem resolvidos, sanados, executados. Então, assim, A mais complexo, emagrecer rapidamente. Você falando disso, nessa complexidade, eu lembro do fundo da minha casa, quando eu fui fazer a churrasqueira com pizza, né? Forno de pizza. E a piscina. Então, a arquiteta que fez na época não calculou a parte quando chove muito. Então, fica tudo alagado lá no fundo, Caramba. sabe? Então, São- é são complicado. muito- Esses dias tá impossível fazer algum evento. sim. Pois é, e com essa chuva toda, vocês também já projetam, por exemplo, a pessoa chega lá pra vocês e fala assim, não, eu quero começar a construir em janeiro, fevereiro. Daí já começa a obra ou pede pra esperar um pouquinho? Ou já põe o prazo já Mas mais só os estendido? projetos. Então, na verdade, vai depender muito daquilo que o cliente está precisando. Né? Nós vamos encontrar clientes que, poxa, eu gostaria muito de começar em janeiro, mas eu posso esperar um pouco mais, né? Eu consigo esperar ali para depois de março. Então, a gente opta por aconselhar ele a esperar. Caso a gente tenha clientes que não, eu preciso realmente começar em janeiro. Coloca capa de chuva e vamos para cima, né? Desse modelo. Acaba que, assim, a parte, principalmente a etapa inicial ali de fundação, a gente está em contato diretamente com a terra, né? Fazendo escavações e tudo mais, a chuva sempre vai atrapalhar. Mas com cuidado, trabalhando... Não chove o dia todo, né? Então, trabalhando nesses períodos onde a gente tem o sol e produzindo bem, a obra consegue andar tranquilamente. Ô, Vitor, me responde uma coisa. Lá em casa eu tenho que fazer uma reforma, né? Já tô desde Mas o você ano vai passado. tirar dúvida da sua casa? Não, Aproveita, é a hora. Eu acho que eu Agora vou. a hora. Não, eu quero saber o seguinte. É por causa que meu esposo, né? Que nem vocês falaram agorinha, o homem não quer gastar. Então, o que ele quer? Ele quer contratar um mestre de obras. E eu tenho que construir um outro quarto, tenho que aumentar a sala, Olha aí. aumentar a cozinha. E eu acho que isso não é viável. Então, o correto seria encontrar um engenheiro, né? Ou uma equipe como vocês. Exatamente. O ideal seria sempre a gente iniciar a concepção de uma obra a partir do projeto. Então, assim, a gente receberia você lá no escritório, né? Vamos até marcar um horário já. Para que a gente consiga sentar, analisar aquilo que efetivamente você está precisando, né? Quais são as dores, as necessidades do ambiente. E a partir do projeto, a gente começar a idealizar a sua obra. Eu costumo brincar que, assim, a obra sem projeto, a dor de cabeça é triplicada. Existe o risco de gastar e existe o risco de gastar e ter que gastar novamente. Porque vocês não têm noção quantos casos aparecem pra gente de pessoas que investiram, não ficou bom, ficou muito ruim, e aí elas têm que realmente achar ajuda profissional para resolver os problemas dele. Então, nada como planejar com profissionais que sabem. E refazer é pior que fazer? Então, a gente começou falando reforma aqui. é pior, né? A gente começou falando aqui sobre a casa fazer parte do patrimônio familiar. Se você põe um investimento e o negócio não fica bom, primeiro que não vai satisfazer o seu uso, o que você vai estar querendo fazer, como, sei lá, utilizando o imóvel. E também o mercado não vai conseguir absorver isso, porque ele virou um Frankenstein. Muitas das vezes é isso, a grosso modo, né? Então o mercado não consegue absorver Não, isso e essa também. parte de não ter planejamento, por exemplo, eu comprei a clínica pronta, Olha né? aí.
Eu pensei que tava tudo organizado. A vigilância foi lá, eu tive que fazer tanta reforma, Tem isso também. que Sei toda como hora é. que eu via o carrinho da vigilância na rua, eu já saía correndo. E essa viabilidade, Trauma. ela é muito interessante, né? Por quê? Porque até que quando você compra um imóvel pronto, que você vai reformar, eu penso assim, nós, né, que somos leigos, você não sabe projeto hidráulico, você não sabe o projeto elétrico da casa, não é verdade? Ou, às vezes, do comércio que você está comprando. E isso, essa parte toda, eu falo assim, cada um no seu quadrado, né? Se eu tô aqui na parte do direito, eu sou do direito, eu não sou mestre de Não obra, adianta. arquiteto ou engenheiro, essas coisas. Então, realmente, eu quero que vocês falem para mim da importância de ter um profissional adequado ali na sua obra. E tem que ter até a avaliação do uso de solo, né? Que Com também certeza. Que tudo isso o escritório faz. Tudo Faz. isso. Então conta pra mim, o que eu cheguei lá hoje. Beatriz, olha, gente, eu tenho um projeto de fazer uma casa aí de 400 metros quadrados. Porque eu também levo em consideração isso. Você tem um gosto, Claro. a Olivia tem um gosto, o Vitor tem um gosto e eu tenho um gosto. Vocês levam em conta o gosto do cliente, porque eu já cheguei em escritórios, às vezes de arquitetura, e falo, não tô usando isso, não tá. Eu falei, eu não tô nem aí. Mas é o que eu quero, Eu quero, né? Não é? pronto, acabou. Eu Sim. não me interessa se tá usando ou não. Quem vai usar a casa sou eu, né? Inclusive, fui embora. O que é a visão de vocês? Então, A minha formação, eu vou até só fazer um prefácio antes da fala do Guilherme. A minha formação é entender pessoas. Então, jamais é o meu gosto pessoal. Eu entendo de humanos, de como Entendi. eles agem, de como eles se relacionam com o meio. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um briefing muito bem feito, é uma entrevista para conhecer vocês. Esse é o primeiro passo, porque aí eu posso entregar algo para você. Jamais imprimir ali o meu gosto pessoal, entendeu? Então, a primeira coisa é a gente entende de gente, né? Então, exatamente. vocês marcam a entrevista com a pessoa, ela vai no escritório e a partir dali você vê o que o cliente quer. Quais são as necessidades, É né? isso. E é tão E os doido costumes isso. do cliente. Isso, e é tão doido, porque assim, a gente não consegue entender a trajetória de uma pessoa de 30 anos, 40 anos em uma única reunião. Então, quer dizer assim, eu preciso fazer mais de uma conversa e isso se estende em todo o processo do projeto, praticamente. Então, desde o processo do estudo preliminar, que é a gente entender, fazer aquela base, avaliar o terreno, o que pode ser feito nele, né? E até entender esmiuçadamente mesmo, quantas gavetas ele precisa na cozinha dele. É verdade. Sabe? Então, pra gente fazer uma coisa assim tão mecânica, olha, você é assim, assim, assado, beleza, ofereceu o projeto aqui. Não funciona. Até porque entra exatamente no que você falou. E eu brinco muito com os meus clientes quando eu vou fazer algum tipo de atendimento, que eu sou o meio de campo entre o cliente e o produto final, que é a casa ou o ambiente construído. Eu não vou morar lá. Quem vai morar lá é o cliente. Então, a gente captura essas informações: estética, de proximidade, repertório de vivências passadas, outros relacionamentos. E Vai entenda... ter filhos, Exatamente. se Entenda gosta de relacionamento... piscina, gosta de receber amigos. Exatamente, é isso. Então você entra Relacionamento na é vida isso. pessoal do cliente, Precisa, né? é Você vive necessário. um pouco aquilo, né? Exatamente. É, né? Às vezes a gente entra naquela questão do casal, como é que é isso aqui, assim, assado, sabe? Acontece. Ai, gente. Então, pra gente conseguir ter um produto desenvolvido, personalizado, que atenda às nuances de uso dos usuários, a família e tudo mais, mas, de novo, que também ele tenha valor de mercado se algum dia ele queira vender. Ou, enfim, ou fazer melhorias. Então, E o- ele é um Outro ponto que- contexto. outro ponto que eu nesse... acho- Desculpa, pode eu falar. Pode falar, Vitor, Vira. pode Outro falar. ponto que eu acho que é muito interessante é que, assim, não cabe a nós apenas colocarmos aquilo que o cliente deseja. Porque muitas vezes, como vocês mesmos mencionaram, o cliente acaba sendo leigo. Então, muitas vezes o cliente vai pedir uma situação que é muito o sonho dele, mas que é completamente inviável. É fora da norma de segurança, por exemplo. Né? Ele quer, por exemplo, uma piscina muito funda. Não, mas eu gostaria muito 2 de ter uma metros de piscina de 2 profundidade. metros de profundidade. É completamente usual. Assim, você não vai utilizar aquilo daquela forma. Então, cabe a nós também tentarmos não mudar a opinião do cliente, mas mostrar aquilo que é a forma correta do uso. A vamos dizer assim, né? funcionalidade A daquilo funcionalidade. ali, É um bom né? senso É um bom também. senso. Exatamente. Existem Tem que- normas também, né? Exatamente. Posso perguntar? Pode, tô louquinha. Desde o início ali, então, quando começa esses briefings, essas reuniões, esses encontros com o cliente, sempre vão estar os três conectados
para estar realizando o início desse projeto? Conectados sempre. Juntos, às vezes. Por quê? Normalmente, até pelo fluxo, né, de atendimento que a gente também tem, graças a Deus. Mas quando entra na parte de arquitetura, quando eu começo a fazer um tipo de entrevista, normalmente eu pego um tempo de qualidade com o cliente. Ali eu fico 1 hora, 2, batendo papo, conversando com o casal, com a família, com os filhos, com todo mundo. E a gente começa a estreitar esse relacionamento. E aí já entra a Olivia no segundo momento também, fazendo aquele briefing bem mais fundo, né, Olivia? Sim. Aprofundando bem mais. Então, essa nossa interação, chegou lá, olha, a gente organiza assim o projeto, eu quero a minha casa assim. A Olivia já entra também com aquela a profundidade dos detalhes também, sabe? Tipo, eu preciso de, sei lá, uma torneira, uma bancada com 2 torneiras, 2 cubas, 2 torneiras dentro do quarto do casal. Ou preciso de 2 duchas. Que ou o lixo embutido. Isso, exatamente. E também, por exemplo, num primeiro momento, né, apesar de o Vitor ainda não estar estudando os projetos estruturais nem nada, mas ele já tem que pedir ali a sondagem do solo, né? Que a gente sempre pediu o cliente fazer para ter uma economia e segurança maior na hora de for executar a fundação da obra. Mas também é importante frisar que o nosso escritório não atua apenas em conjunto com todos os projetos. A gente faz projetos só de interiores, ou só de arquitetura e complementares, ou fazemos só execuções também de projetos que não são nossos. A gente atende o nosso cliente da forma que for mais conveniente para ele. Olivia, você estava comentando também que vocês é uma equipe, né? São vários colaboradores, né? Você falou 26, é um dos maiores escritórios, maiores, né? Não é? Exatamente. Não é isso? E desde exatamente. quando que vocês estão juntos nesse projeto? Tem 1 ano que nós estamos juntos, né? Eu tenho meu escritório já há mais de 10 anos, o Guilherme também tinha o escritório dele. Eu e o Guilherme nos unimos há 3 anos. 4 anos já, né, Guilherme? E o Vitor entrou o ano passado, no começo do ano passado, e as coisas se transformaram, assim, de uma forma muito exponente, assim, né? Muito rápida, as coisas têm se Mas quando transformado. você é bom, a tendência é realmente, né, crescer, não é verdade? Sim. Porque você fala do seu produto, como se diz minha mãe, com a grande categoria. Não é mesmo? E eu, na verdade, eu tenho uma coisa particular que não é o fato de sermos bons. O fato é entendermos o que as pessoas querem. Isso é verdade. Né? E isso faz com que o trabalho flua melhor, né? É muito interessante, assim, ver vocês falam com muita paixão. Nós já vamos seguir aqui, porque toda hora que a Silvia fala, meu gogó mexe. Porque eu quero perguntar. E aí ela me interrompe e ela corta minha pergunta no meio. Vocês entendem isso? Pera aí que a gente já volta. Pois nós vamos falar disso. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui hoje, quinta-feira, com a equipe da Nós, gente. O escritório aí, ó, de arquitetura, design, engenharia maravilhoso. Um dos maiores aqui do estado de Goiás. Prontinho para atender. Eu, você, Silvinha, Verônica, todo mundo aí que está nos ouvindo. Se você quer conhecer, tô com dúvida e tal, porque isso... E eu falo aqui na frente deles, um escritório de arquitetura é como se fosse um médico. É um negócio muito particular, que você tem que ter aquela empatia com as pessoas. Para quê? Para você saber discutir. Porque um arquiteto, um design, um engenheiro, ele tem que estar ali pronto para tirar suas dúvidas, não é verdade, meninos? A gente não sabe de nada, né? Na verdade, é nada. Um dia falaram para mim um fillet, eu falei, o que é isso? E aí, você não quer parecer de burra, né? Você só faz pode ser. Aí depois você vai lá no seu amigo Google pesquisar, né? O que aquilo é, não é verdade? É verdade. E agora eu quero que vocês falem para mim. Posso ir, Verônica? Já emendou, né? Eu já emendei, verdade. O que eu quero? Assim, Olivia, você veio de uma profissão totalmente diferente. A gente formou juntas aqui em Direito. O que aconteceu que você mudou de ideia? Então, eu me encontrei, né? Eu falo. Eu fiz uma faculdade para descobrir realmente o que eu não queria. Sim. 6 meses depois que eu tinha terminado a faculdade, eu já entrei no design, Bia, porque eu sempre gostei muito de artes. Sim. Né? Então, para mim, o meu trabalho, ele me aproxima muito disso, da criatividade, dessa questão de expressar a emoção humana, né, através do ambiente físico. Então, isso é uma coisa assim. Você mencionou agora há pouco que a gente fala com muita paixão. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu amo muito o meu trabalho, a forma como a gente consegue tocar as pessoas. A minha especialidade sempre me leva a estar cada vez buscando conhecer melhor sobre gente
e como afetar suas vidas positivamente através do meu trabalho. Então, assim, é uma coisa que eu realmente tenho muito tesão em fazer. Sim, isso é importante, né? Quero que vocês falem para mim das etapas. Quais que são as etapas de um projeto? Eu iniciando uma obra, não reformando. Sim. Eu vou começar olhando o terreno. Como cliente, a gente dá um passeio pela Independente cidade. se já adquirido ou não. Exatamente. Vamos lá ver se eu posso comprar ou não. Esse aqui eu já comprei, é isso. Aí lá a gente faz um estudo dos ventos, a localização geográfica, a carta solar, essas situações para implantar a obra dele, do terreno. Ok. Aí voltamos pro escritório, fazemos aquele briefing gostoso, aquele bate-papo, um cafezinho muito bom da tarde lá no escritório, né? Sempre tem que ter, né, gente? Não sou obrigada a passar fome, né? É verdade. E aí a gente começa a esmiuçar um pouco mais. Ok, saímos dessa reunião com muita informação, não é suficiente, mas é o ponto inicial para começar a fazer estudos, croquis, intervenções. Começa a desenhar o projeto, uma parte bem preliminar, né? Faço alguns estudos e apresento soluções para o cliente em uma nova reunião, né? Com toda a família e tudo mais, e com um tempo bastante qualidade para entender detalhes, né? Ok, esmiuçamos isso, conferimos todos os detalhes, saímos dessa reunião com duas possibilidades. Aprovamos de cara, gostei de tudo, você entendeu o que eu queria ou não. Ajusta isso aqui para mim, faz assim, move essa parede, aumenta esse quarto, enfim, né? A partir da aprovação do estudo, que a gente começa a desenvolver as próximas etapas. Que aí entra os projetos complementares, os projetos de interiores, as aprovações nos órgãos públicos e também aprovações nos condomínios também. Né? Isso é uma coisa muito importante que eu acho, porque até às vezes entra o Vitor, né, nessa questão. A gente não sabe onde ir, não é verdade? Sim, acontece. Você inicia uma obra, você fala assim, tem que ter autorização lá da prefeitura, tem que ter isso, tem que ter aquilo, você tem que apresentar isso. E aí a gente fica muito perdido Mas nesse você quesito, não tem que né? ir em lugar nenhum, quem vai é a gente. Não é? Isso é outro importante. diferencial, Porque até no início o Vitor falou não, aprovação para isso, né? A gente tem que levar a medição, não sei o quê. E é verdade? É verdade. É tão verdade isso que no caso de uma obra residencial, eu fazia duas aprovações. Ou é no condomínio ou é na prefeitura, por exemplo. Agora, numa obra comercial, principalmente na área da saúde, eu preciso de aprovação. Vigilância Sanitária, Secretaria de Trânsito, SUDERV, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né? Meio Ambiente, muitas das vezes, né? Todas as vezes. Todas. E todas são pré-requisito uma da outra. Então, eu preciso fazer uma cascata de aprovações para que no final eu entregue o alvará de construção para o cliente e ele chega. Bombeiro também. Mas isso para vocês é mais fácil, porque vocês já têm o caminho. Já sabem onde ir. Exatamente. Não é verdade? Isso. Por isso que a importância do escritório, Exatamente. né? Aí eu tô com tudo prontinho. Tô com todas essas aprovações em todos os órgãos, né? Bonitinho. E eu cheguei com o alvará de construção. Ok, começa a obra. Aí o Vitor já chega com os projetos complementares, fazendo todo aquele estudo e desenvolvendo as demais etapas, né? Exatamente. No caso, com o alvará de construção, o cliente tem a licença para construir. Mas a gente recomenda que ele não inicie a obra ainda, porque vai faltar toda essa outra parte dos projetos, né? Principalmente a parte do projeto estrutural, elétrico e hidráulico. Esses têm que ser os primeiros. Exatamente. Numa obra, iniciando uma obra. Depois que a gente tem a arquitetura, né? Porque a gente vai fazer esses projetos complementares como tendo base a arquitetura. Então, que é aquele modelo da casa que vai ser criada, a planta quantidade. baixa, a altura, a fachada, Sim. aqueles cortes, toda a visualização da casa como um todo. E você acredita que eu já pensava que era você primeiro, depois? Eu também. Olha pra você ver, tanto Eu nós abro somos aspas pra leigos, tudo, não é? eu começo tudo. A gente não, sempre inicia com essa planta de arquitetura, porque é a partir dali que nós vamos fazer todo o restante. Vamos colocar a casa em pé. Né? Sim. Então, a parte estrutural é exatamente isso, colocar a casa em pé, é conseguir fazer fundação, estudar ali todas as cargas, enfim. Colocou ali a estrutura de concreto armado em pé, e depois a gente parte para elétrico e hidráulico. Os principais pontos dos dois projetos, para tentar resumir, é a questão de funcionalidade. Né? É você conseguir ter uma pressão adequada no seu chuveiro, para conseguir ter uma ducha bacana, tomar um banho no final da tarde tranquilo. Você conseguir ligar a torneira e dar descarga ao mesmo tempo, sem que uma corte a água da outra. Esses detalhes básicos a gente resolve com um projeto. Acontece em algum lugar. Não, mas eu pensei, é muito comum. Deus, não exatamente. acontece, mas que triste. É a casa da avó, né? Na casa da avó isso sempre acontece. Ligar e desligar o boiler toda noite, né?
questão, por exemplo, eu vou colocar mais ar-condicionado na minha casa. A chave Isso. começa a cair. Isso é resolvido com projetos, né? E depois desses complementares, o cliente já tem em mãos algo para que ele consiga efetivamente começar. Né? A gente recomenda pelo menos que ele aguarde o estrutural pronto, para que ele possa colocar a fundação do jeito certo, né? Colocar ali os pilares, depois as vigas, enfim. E aí entra a parte mais gostosa, né? Principalmente para as mulheres, que é a parte interior. É a visual, né? Mas Exatamente. voltando aqui na sua, por exemplo, começa aqui no Guilherme, né? Então a gente vai discutir e tal. Aí eu chego lá, você fez o projeto, Guilherme, por exemplo, você fez um projeto para mim de 2 andares. Legal. Aí eu chego lá depois e falo, nossa, não, Guilherme, olha, eu vi ali na casa da minha amiga, porque mulher tem muito isso, né, Olivia? Aquela invejinha doída, não é? Aí eu vi ali na casa da minha amiga que tem E uma aí, piscina só lá em orçamento. cima e eu vou querer essa piscina e tal. Dá um jeito aí. Acontece também. Não acontece? Mas olha só, No meio do caminho, assim? às vezes acontece sim. Até no final do caminho, Então. já, viu, Verônica? Sabe o que eu tiro disso? É o seguinte, na parte dos estudos, aquela primeira que eu comentei agora, eu invisto muito tempo com o cliente para evitar esse tipo de coisa. De, não gostei, me arrependi e tal. Então, eu evito essas situações investindo bastante tempo na parte de estudos. Porém, nada na vida é impossível, né? A não ser pra morte, né? Então, a gente tende a, se houver a situação de ter que adaptar a obra e tudo mais, é possível fazer, só que tem os poréns. Você vai ter alguns custos adicionais. Tem que quebrar a parede, tem que arrancar revestimento, essas coisas assim. Então, por isso que eu acho mais pertinente, é uma postura do nosso trabalho, do nosso escritório, a gente ter esse tempo de qualidade na parte de estudo para evitar esses retrabalhos e essas percas de investimento, né, gente? Porque é dinheiro. É dinheiro, é verdade. E o orçamento só estourando. Aí. Exatamente. Aí, né, Olivia, são as brigas, não são? Porque o revestimento lá em casa foi um fight. De verdade, né? O tamanho da piscina foi outro fight. Porque aí eu queria diminuir a parte dele pra aumentar a minha, eu manter a minha. Maravilhoso. E você se depara com isso ou não? Com muita frequência. mesmo? Exatamente. E o interessante é ponderar, né? Ainda mais quando a gente trabalha com orçamento, o cliente que traz para nós o valor de investimento ali, nós vamos estar sendo os mediadores Sim. da treta. É verdade. Explicando, né, o que aquilo implica para vocês em termos de uso do espaço, mas também do uso do orçamento, né? Para poder estar definindo, ajudar vocês a tomarem as suas definições, né? Posso perguntar? Pode. Sim. Olivia, e hoje em dia tá muito, assim, eu acho que tem materiais que você, por exemplo, você não precisa, às vezes não paga tão caro e consegue ter uma qualidade boa, né? Então, assim, às vezes chega o cliente lá com um orçamento não tão alto, mas enxuto, mas ele quer construir um local bem bacana. É Sim, possível? É possível demais dar conta. Existe uma variedade muito grande. A nossa cidade, gente, está muito evoluída nesse sentido, né? Rio Verde está tendo já muitas lojas que oferecem esses produtos com essa diversidade. Mas eu costumo falar assim, que de obra a gente vai de 0 a 100, assim, muito rápido. É verdade. Tem desde o porcelanato ali bacana, que custa R$50, até o que custa 500 o metro quadrado. O céu é o limite. Gente, eu fui olhar um vaso E os sanitário, eu preços falei, eu das não vou torneiras? fazer nada mais no vaso sanitário. Quando eu olhei, eu falei, senhor, que é isso, né? Porque, como você falou, tem um barato, tem um mediano e tem aquele muito caro, né? Eu tô sendo muito humilde, eu tô falando aqui R$500. Tem um produto que o pessoal tá usando que é R$7.000 o metro quadrado. Que é o E tal tem do público. Tem demais. Não é tem. verdade? Nossa, eu sou E eu louca falo- no chuveiro, que é caríssimo. Que eu queria. E a gente fala assim, E as Rio Verde. torneiras? Rio Nossa. Verde é um ambiente particular. Eu falo assim, que é uma cidade particular. Sim. Por quê? O pessoal gosta de coisa boa. Sim, demais. Não é verdade? Sim. A gente gosta de morar bem. É no interior, mas assim, você, né? Mas eu vou te dizer uma coisa que eu acho interessante, uma particularidade da nossa cidade. O pessoal gosta, mas ainda não conhece tanto. Tem as pessoas que viajam, que têm essa experiência, mas aí elas não conseguem traduzir isso aqui para nossa região. Ainda é muito novo. A nossa capacidade de estar buscando essas novidades, essas diferenças, né, nas feiras, nas Sim. mostras e trazendo para cá, o pessoal absorve muito rápido. Porque eles realmente ainda não têm muita essa informação. O que eu tô tendo de maior tecnologia em torneira? Sim. O que eu tô tendo de maior segurança em piso?
esse tipo de coisa ainda é nova para nós. O pessoal tem eles estão dispostos a fazer um investimento, mas ainda não tem, não tá tão não está tão fixado na cabeça das pessoas. Sim. Elas não têm tanto o conhecimento do que é que elas deveriam usar. Então a gente entra, né? Até nós estamos indo agora esse mês para a Expo Revestir, que é o maior evento de revestimento, acabamento que tem na América Latina, exatamente para buscar essas novidades e tá trazendo para o pessoal. Olivia, assim, cada região tem uma particularidade, né? Por exemplo, na minha casa, meu esposo optou por um carpete na parte superior. Então, todo mundo foi categórico em falar, aqui não. Região muito quente, né? E fuligem, poeira. Então, assim, e aí vocês entram também nessa parte da orientação. Sim. O cliente chega lá, bateu... Bom, isso enfim, lá em casa ele bateu o pé e aí o risco... Mas aí já ficou bem claro, o risco é dele, né? Então, vocês também entram nessa parte de orientação? Com certeza. Só uma coisa, mais uma coisa bem interessante que tem aqui na nossa cidade, né? Por causa dessa poeira, essa sujeira que a gente tem excessiva, o pessoal gosta de lavar. O pessoal joga água, esfrega. Se você for, por exemplo, pro sul, para São Paulo, já não tem esse hábito. Então, lá é super tranquilo de você colocar um piso vinílico, um piso laminado. Uma madeira mesmo, material natural. Você pode pegar o MDF, colocar ele até ali encostado no piso, que não vai ter problema. Aqui não, que a gente tem que criar base para armário. É verdade, o rodapé tem que ser de 50 centímetros, rodapé né? embutido, porque senão ele fica acumulando poeirinha ali. Você precisa tomar muito cuidado com o porcelanato para não estragar também. Exatamente. Aí tem essas questões também técnicas, né? O porcelanato não pode qualquer tipo de produto em cima dele. Né? Gente, e aí o cliente chega lá em vocês e fala assim, não, a minha prioridade, por exemplo, né? Às vezes um chega e fala assim, não, minha prioridade é a iluminação. O outro chega, minha prioridade é a automação da casa. Que hoje está muito em alta também, uma automação, demais. não é? A tecnologia, na verdade, ela veio para auxiliar muito. E a gente sabe, tem muitas. Até inteligência artificial hoje até é uma coisa muito latente, né? Para tudo. E a automação é uma delas também. Para fazer uma conexão da... E a gente fala muito sobre facilidade da vida, né? Acho que a tecnologia veio para fazer isso, né? A facilitar a vida de todo mundo. Aspiração central embutida na casa, a iluminação, o ar-condicionado, um jardim automatizado, irrigação, né? Irrigação, né? eu acho que é muito importante, isso, né? Facilita muito a vida da gente, sabe? E aí, sim, isso tudo precisa de um planejamento. Uma das questões minhas, particulares e técnicas mesmo, é uma das especialidades ser direcionado a patologias. Na medicina, existem patologias. Sim. Né? Na casa também. Manifestações patológicas acontecem, né? Então, quer dizer, são problemas que ocorrem na casa, não só durante a obra, mas durante a vida útil da casa. Vamos dizer, a casa está sendo usada durante 50 anos. Se ela não tiver manutenções periódicas em todos os sistemas, e entendam vocês, sistemas de vedação, as paredes, a cobertura, o telhado, o piso, o rejunte, se não tiver manutenção, hidráulico, elétrico, tudo, ele vai um dia pedir socorro. A casa fala com a gente também. Vai ter uma rachadurinha aqui, aquela coisa toda. Então, esses reparos, e ele vem junto para novamente falar sobre a questão de facilidade da vida, mas a gente precisa ter uma periodicidade de manutenção para que essa facilidade seja exponencializada. Não é porque a casa é ruim, a construção é ruim, é porque ela também precisa de reparos, vez ou outra, né? O carro vai para manutenção, a casa precisa também de alguma coisa disso. Gente, vocês têm que voltar. E da próxima vez, eu quero que venha um de cada vez. Sabe por quê? Pra gente falar mais, não é mesmo? Vem o arquiteto Guilherme, a gente fala só de arquitetura, da nossa arquitetura. Bora, vem o Vitor engenheiro, a gente fala de nós engenharia, né? E você design, Olivia. A gente fala da nós design. Então, assim, eu quero muito que vocês falem, porque o papo é super interessante, realmente, mas a Silvia tira dúvidas corriqueiras. Consultoria. Consultoria, é verdade. Uma da reforma, outra da construção. E assim, encerrando o programa, eu queria que cada um de vocês falasse aqui qual que é o diferencial da nós. Por que que eu, Beatriz, vou lá no seu escritório? Por que que eu vou te contratar, Guilherme? Eu brinco, e novamente eu reitero isso, que eu gosto de entender as pessoas. Sim. Eu gosto de resolver os problemas que a pessoa tem. E não é porque ela tá construindo uma casa que ela tá com tudo ok, tá tudo lindo. Ela tem um problema, que quero construir uma casa, mas não sei como. Eu sou o meio termo de dizer, olha, eu vou conseguir te ajudar no início do processo, porque tem todo um processo para
para ser feito, né? Para Aham. organizar. E assim a gente consegue fazer a humanização. Entender as pessoas, porque a casa ela precisa ser feita para as pessoas. E não Entendi. a casa para a casa. Olha, muito bem. Viu? Vitor? Então, eu acredito que o grande diferencial do nosso escritório é exatamente essa comunicação entre todas as etapas, né? Aham. Você, Beatriz, chegar lá, desde a primeira entrevista, estar tendo contato conosco, na parte de projetos, e depois para a parte de projetos de arquitetura, depois com a Olivia nos interiores e chegando comigo lá na obra. Então, assim, a nossa equipe, ela tá realmente pegando esse fardo do cliente, né? No sentido de tirar esse peso de ele ter que estar todos os dias cuidando da obra dele, para que a gente possa fazer isso. Então, eu acho que isso é um grande diferencial, porque, como a gente estava brincando aqui até nos blocos anteriores, muitas vezes o cliente fica no meio dessa ponte entre o projetista e o executor, e um não entende o outro É e fica um verdade. jogando pro outro. Então, lá dentro da nossa empresa não tem para quem jogar a responsabilidade. Ela é sempre vocês. nossa. Então, Aham. a gente vai ter que sempre assumir a responsabilidade e resolver aquilo que o cliente precisa. Até porque o problema vocês não levam pro cliente, Exatamente. né? Vocês vão resolver ali mesmo. Internamente. Você que vai Exatamente. discutir com o Guilherme que é o livro, o que é o melhor. Isso é Exatamente. excelente. E a grande questão é sempre nesse sentido. É de a gente Aham. buscar objetivamente aquilo que é o melhor para a obra, para o projeto, para o fim, que é o cliente. Eu vou né? te falar que é o melhor pro casal isso daí. Sim, Por quê? Porque não tem a briga do casal depois. exatamente. Porque o marido não Exatamente. joga pras costas da mulher e fala assim, tem que contratar um pedreiro lá, você vai atrás, corre aí, você vai atrás. Você não tá fazendo nada, vai lá, contrata. Exatamente. E vocês que levam a responsabilidade. É tanto da Olha contratação que quanto dos beleza, materiais hein? também, Aí, né? ó, tá vendo? Esse é um outro fato, assim, que eu quero que vocês voltem pra gente conversar, é a respeito desses materiais, né? Porque, assim, a gente sabe que o escritório, né, de arquitetura, engenharia e design, esse papel é fundamental. Esse orçamento que vocês trazem pra gente não ter que deslocar do lugar que a gente tá, ou pra você não ficar ali o dia inteiro no telefone orçando o negócio, isso é extremamente importante, não é mesmo? Exatamente. Demais. Olivia? E assim, complementando o que eles falaram, né, que eu já acho que é uma coisa de extrema importância, vocês não têm noção como isso que o Vitor mencionou é um alívio para as pessoas. Gente, eu acho que assim, que se todo mundo tivesse uma noção do que isso representa, ninguém deixaria de fazer dessa forma, Aham. né? E complementando, assim, isso é feito por pessoas especialistas, isso é feito por pessoas que sabem o que estão fazendo. Como eu mencionei antes, não é um arquiteto muito bom fazendo interiores, não é uma designer muito boa acompanhando uma obra, não é um engenheiro muito bom. Somos uma equipe, a gente participa, a gente colabora muito dos processos um com o outro. Então, assim, são várias cabeças pensando. Então, assim, a gente sabe que o resultado que a gente está entregando hoje é muito valoroso. E deixa eu te perguntar rapidinho, assim, só a última aqui, porque estamos atrasadíssima. Mas vocês têm, a equipe, na verdade, que eu sei que é gigante, vocês têm contato com o cliente até no final da obra ou não? Vocês entregaram um projeto, aqui, ó, tá aqui, tá o orçamento, tá tudo e pronto. Acompanhamos os nossos filhos até Ao nascimento. do nascimento até a entrega, né? Olha, que legal, viu? Vocês estão de parabéns. Tá bom. Beatriz, nós vamos ser cortados aqui hoje. Ué, deixa eu falar. Meu patrão que me manda embora, inclusive da casa, minha querida. Aham. Equipe Nós, eu quero agradecer a participação de vocês Obrigado, aqui. gente. Quero convidar Muito novamente. rápido. Já estão convidados. Sei que é super corrido o tempo de vocês, mas realmente gostaria que vocês viessem numa outra oportunidade, separadamente, pra gente falar do nicho de cada um. Vai, bom demais. Pode Vamos ser? ver, claro. Guilherme, Pronto. grande beijo pra você. Que agradeço, Obrigada, gente, meninas, viu? valeu demais. Vitor, um abraço, Olivia. Obrigada, Até gente. mais. Obrigada. Galera, Tchau. fiquem com Tchau, tchau. Deus.